Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula. Vamos falar de poemas concretos ou poemas visuais. A nossa aula de língua portuguesa dos quintos anos. Então vamos lá? Nós já falamos nas aulas anteriores sobre poesia e textos poéticos. E agora nós vamos falar sobre a poesia visual, que é uma expressão poética informal, que valoriza os efeitos visuais, ou seja, a sua estrutura, forma imagens. E essas imagens completam o sentido do poema, dando maior expressividade e podendo combinar-se com outras linguagens artísticas. A poesia visual é um tipo de poesia em que o texto, as imagens e os símbolos são dispostos de tal forma que o elemento visual assume um papel preponderante na obra, ou seja, muito importante, não dependendo de elementos verbais para ser caracterizado como poesia. Agora vamos falar um pouquinho sobre denotação e conotação, que é importante na poesia. A denotação é o sentido denotativo das palavras, que é aquele encontrado nos dicionários, chamado sentido verdadeiro e real. Já a conotação é um sentido que só vem da palavra numa dada situação figurada, fantasiosa, e para sua compreensão depende do contexto. Agora vamos ver alguns exemplos. No caso do coração, denotação é o órgão, enquanto que conotação é o sinal de amor. Vamos ver essa tirinha que fala: a mulher diz: "Ah, eu odeio esses pneus", enquanto que o mosquito diz: "Ah, eu adoro esses pneus". Vejam que a mulher está se referindo a pneus como as gordurinhas, e o mosquito está falando do pneu em si próprio. Agora, outro exemplo de uma metáfora. Metáfora é uma das figuras de linguagem do sentido figurado. Por exemplo, a tarde morria devagar. Vejam que morria na palavra não significa a morte, e sim que a tarde caía, ia se tornando noite. Portanto, o sentido figurado depende da sua interpretação. Agora vamos falar sobre a estrutura dos poemas visuais. Observe essa imagem. As palavras formam a imagem do poema e as palavras têm uma ligação com a imagem. Portanto, bicicleta significa liberdade e roda. Então, as palavras estão dispostas de maneira tal que dão a entender o desenho. Agora, vamos observar alguns poemas visuais. Observem bem as palavras e depois nós faremos a nossa atividade de hoje. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!